Boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Hoje, uma super live com a psicanalista Denise Maurano, cujo artigo Caminhos e Descaminhos da Transferência, ou da Transferência Online, compõe o livro Psicanálise, Clínica e Cultura, publicado pela editora Agalma. Para quem quer acompanhar as lives que eu tenho feito, basta se inscrever no canal do YouTube, que felizmente tive a bela surpresa que alcançou mais de 1.000 inscritos, que têm acompanhado o trabalho que eu tenho feito, enfim. Eu vou enviar o convite para a Denise. O texto dela é simplesmente incrível e a discussão hoje vai ser extremamente interessante. Denise, enviando o convite para você. Denise, enviando aqui. Denise Maurano. Convite enviado, Denise, basta aceitar. E começamos a lá. Opa! Oh, meu amor! Quanto tempo mais ou menos, Nos encontramos lindamente no Rio, no lançamento maravilhoso que a gente fez no livro, né? É verdade. Aquele lugar incrível, né? Um lugar muito bonito. Isso. Casa Camolese. E a gente teve sorte, né? Porque estava uma noite quente, gostosa. Uma lua e no dia seguinte. E você lembra que no dia seguinte virou o tempo, ficou frio, choveu um monte. Sim. E, enfim. São os bons Denise, fluidos. Bons fluidos. Queria começar te agradecendo. A Denise Maurano Mello compõe o corpo docente da pós-graduação em Psicanálise da Clínica Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau e compõe o livro como autora Psicanálise, Clínica e Cultura, que já foi lançado em São Paulo, Blumenau, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e finalizamos o tour em Salvador no dia 10 de novembro. Você vai, né, Denise? Já Salvador. Então tá, só te apresentar rapidamente. Gente, a Denise, o teu currículo que está no artigo, atuou no programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio, onde era professora titular, doutora em Filosofia pela Universidade Paris 12 e pela PUC do Rio de Janeiro, pós-doutora em Letras pela PUC do Rio de Janeiro e em Psicanálise pela Universidade Nice, membro do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, São Rio de Janeiro, e membro correspondente da Associação Stance de Paris, autora de Para que Serve a Psicanálise, publicado pela Zahar, A Histeria pela Civilização Brasileira, Torções, a Psicanálise, o Barroco e o Brasil, Elementos da Clínica Psicanalítica, o Desejo e sua Ética, entre outros, e o último livro, que foi lançado agora, queria que você falasse um pouquinho. Enfim, antes de começar, se quiser mostrar o livro, enfim, depois eu vou te chamar para uma live para falar desse livro. É isso. Não, tem que ser assim, né? Conta um pouquinho, Elementos da Clínica Psicanalítica. Isso. Ele aparece ao contrário. Ele aparece ao contrário. Conta um pouquinho. Elementos da Clínica Psicanalítica, volume 2, As Implicações do Amor. É uma trilogia, da qual ele é o segundo volume, recém-lançado. O primeiro volume, o tema foi o desejo e sua ética, porque, afinal de contas, tudo começa pelo desejo, até o psiquismo, né? E esse segundo volume, As Implicações do Amor, vai focalizar a temática do amor e especialmente da transferência, então tem alguns elementos que estão presentes no artigo do livro, né, no capítulo do livro que você organizou e que estão desenvolvidos nas implicações do amor. E tem um terceiro volume que já está pronto para ser lançado no ano que vem, que é o Gozo, né? Então são
Desejo, Amor e Gozo, a trilogia. Bom, você já está intimada para 3 lives para cada uma para falar sobre cada volume, tá bom? Então, Denise, vamos lá. Teu artigo do livro Caminhos e Descaminhos da Transferência Online. Você começa com uma situação de Paris, que eu particularmente cansei de viver, de vizinhos parisienses batendo na porta, incomodados, né, por conta do horário. Inclusive, eu lembrei de uma cena engraçadésima, que eu saía da Paris 7, ia para casa, ia cozinhar, né, parava no Franprix, ia cozinhar, ia abrir a janela, que não tinha exaustor, aquela coisa toda, porque começava os parisienses gritando pela janela. Tá muita tarde! Eu saía tarde da Paris 7, 10 da noite, chegava em casa às 11 da noite, enfim. Mas eu queria recuperar 2 parágrafos que me parecem bem importantes para a gente começar a discussão sobre o teu artigo, tá? Na página 160, você diz assim, algo importante. Eu não vou contar a situação de Paris, depois você pode contar. Você diz assim, 2 parágrafos. A clínica psicanalítica inaugura-se por essa operação intricada que conjuga desejo, amor e gozo, elementos de sua sustentação. O desejo, como desejo inconsciente, é propulsor do despertar do psiquismo humano, ponto de fuga do desamparo por nós experimentado, dado que, orientados pela linguagem, o amor que se impõe a nós como necessidade, chegando a se confundir com ela e se misturando com o imperativo de saber que supomos estar no outro, no grande outro, a qual demandamos a salvação do nosso desamparo. E o gozo, exigência pulsional de uma satisfação que, paradoxalmente, conjuga prazer e dor, revelando que fruímos sempre, imperativamente, das maneiras mais inusitadas, mesmo que às vezes seja um custo físico e psíquico exorbitante, razão pela qual um tratamento se faz imprescindível. No parágrafo seguinte, onde você vai tocar em inúmeras interrogações que a transferência online colocou, né, assim como o atendimento, as análises conduzidas por telefone, né, pelo Google Meet, pelo Zoom e assim como tantos outros elementos da tecnologia, se diz assim, que toca na pergunta sobre o corpo do analista e o corpo do paciente, obviamente, quer dizer, né, do encontro no real do corpo. O trabalho analítico não prescinde do corpo do analista, da sua presença, porém tal presença, que eu achei fantástico esse parágrafo, é revestida pela fantasia inconsciente. Operação é que chamamos de transferência. Como anuncia Freud, ao final do artigo Dinâmica da Transferência, que é um belo artigo, afinal, ninguém pode ser executado em absentia ou efígie. A lida com o inconsciente exige sua atualização ao vivo e em cores, emoções amorosas, escondidas e esquecidas pelos pacientes, que se tornam atuais, emoções endereçadas que não podem prescindir da presença do analista como um corpo presente que, mesmo vazado, está prestes a ser continente para a fantasia inconsciente que lhe é endereçada. Minha questão é a seguinte, há 20 anos atrás, você vive essa experiência de fazer um atendimento por telefone em Paris. Né? Para todos que fomos fazer doutorado, pós-doutorado, mestrado em outro país, isso se colocou. Mas a pandemia colocou algo que virou quase regra num determinado momento. Era impossível ter um encontro presencial com o paciente. Queria discutir um pouco, Denise, sobre os caminhos e os descaminhos da transferência nessas diferentes modalidades de condução de análise. Vou lá. Pois é. Avec toi, moi. Super agradeço a pergunta e, aliás, aproveito também a oportunidade para agradecer a sua colaboração, porque esse texto ele era o dobro do que ele é e você que me ajudou a cortá-lo para a gente conseguir enfim, ficar dentro do esquadrinhamento que tinha sido proposto pelo editor. Então, agora, só um comentário. Eu achei de uma permeabilidade lindíssima da tua parte, porque eu cortei o texto pela metade. Sim, eu achei que você ia ficar brava comigo, você disse assim, Michele, você fez um trabalho maravilhoso no texto. Foi, é verdade.
Mas, enfim, então eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer essa grande colaboração. Naquele momento, realmente, eu estava super atolada, não estava tendo mais tempo de mexer no texto. E eu vou te responder trazendo um elemento que, revendo o texto hoje para a nossa conversa, me pareceu assim um elemento bem preciso, que diz respeito ao seguinte: o que é o setting psicanalítico? Né? Ou seja, o que é esse lugar de acolhimento, esse entorno, esse espaço, né, onde uma análise pode se dar? Né? Obviamente que a coisa mais fundamental não é o móvel, não são as paredes, não é a indumentária do analista, não é, ou seja, né, a coisa mais fundamental do trabalho analítico, ela vai passar pela fala, e uma fala que não é sem estar carreada dos afetos que ela envolve, né? Ou seja, uma fala comprometida com aquilo que a gente chama de transferência. Nesse sentido, eu acho que o que a pandemia evidenciou é a potência do setting psicanalítico, no sentido dele poder ser transportado, né, para outros, enfim, outros contextos, né, e com para outras cenas, talvez, né? Para outras cenas. Uma eficácia impressionante, porque o que você, não sei o que você está vendo na sua clínica, mas uma coisa, por exemplo, que eu estou observando muito na minha clínica é que, independentemente de alguns pacientes estarem na cidade, né? Não é o caso de estarem fora da cidade ou fora do país, mesmo esses pacientes que estão na cidade, alguns deles preferiram manter a maior parte das sessões online. Online. E aconteceu isso também. Como a nossa. Não, me aconteceu isso também, Denise. Muito bem colocado. Aconteceu isso também. Uma cidade enorme, onde você se desloca, gasta um tempo imenso. E o que se verificou com isso? O que se verificou é que esse dispositivo psicanalítico ele tem uma potência maior do que o que a gente imaginou que ele tivesse. Né? Ou seja, se imaginava que sem o tete-a-tete, né? ainda que com a torção do divã, né? Mas se imaginava que sem isso uma análise não podia acontecer. Né? E o que a gente verificou é que não. Agora, é claro, né? Isso é importante que se diga, que, como tudo numa psicanálise, não dá para generalizar no sentido de que todas as pessoas, todos os analisantes vão se adaptar ao modelo online. Né? Claro. Isso tudo vai depender muito. Alguns se adaptam até melhor, produzem mais. Né? Outros a mesma coisa e outros não conseguem, não gostam. Denise, eu acho que você toca no ponto importante. Porque, veja, quando Freud passa a utilizar o divã, justamente, né, ele faz ali uma escolha em um ato de privilegiar a fala do paciente e a escuta do analista. E privar a visão. Perfeito. Ou seja, fazer um furo numa certa cena imaginária
Isso. né? Que fazia, enfim, com que o paciente, de alguma maneira, fosse capturado e, de alguma maneira, né, impedido de associar livremente. Né? Nesse sentido, eu crítico está um pouco, porque nessas modalidades online, né, então, por exemplo, para alguns pacientes eu atendo exclusivamente por telefone, sem, mas para alguns, nas entrevistas preliminares, por exemplo, é fundamental o vídeo como uma certa ancoragem para a fala do paciente. Queria te escutar um pouco sobre isso, né, e depois entrar um pouco com a questão, né, da presença do corpo ou não, porque a gente também viu reações de vários colegas, assim como, por exemplo, quando estourou a pandemia, eu que coordeno pós-graduação, que veio os alunos reclamando, vamos retomar online. Eu dizia, não, online não, pós-graduação online não funciona, análise online não funciona, e assim, muito capturada por uma certa rigidez, né? Mas a pandemia nos obrigou a ter que rever uma série de coisas. Queria discutir um pouco sobre isso, porque ainda escutamos colegas dizem não, quase como um julgamento de valores. O melhor é o atendimento presencial, mas você traz algo formidável, que para alguns pacientes o presencial é ótimo, para outros, não. Pois é, para outros o online é melhor. Claro. Produzem melhor. Mas é o tal negócio, né, Michele? Eu acho que a gente tem que, né, fazer uma grande diferença entre o que é da ordem da rigidez e o que é da ordem do rigor. Do rigor, a gente não pode abrir mão. Agora, da rigidez, pelo amor de Deus, né? Porque, enfim, né, se a gente não tiver flexibilidade para poder operar, né, enquanto analistas, então a gente está fazendo o quê? Né? É complicado isso. Esse elemento que você trouxe do divã e do olhar, né, porque, né, a gente falou aí da escuta, né, esse privilégio da escuta que a psicanálise coloca em cena e que a própria maneira pela qual o Lacan faz a sua releitura e dá a sua contribuição à psicanálise endossa mais ainda, né, esse privilégio da fala, esse privilégio da marca significante sobre o significado, sobre o conteúdo do que está sendo dito, né? Essa importância do discurso e da posição a partir da qual o sujeito emite o discurso, a escuta disso, né? De que lugar esse sujeito está me falando? Esses elementos que compõem um material absolutamente importante para nós, para que a gente possa operar, né? Ele, né, obviamente, vai se conectar com o que o Lacan vai desenvolver como pulsão invocante, né, que é uma pulsão a qual o Freud não tinha destacado, né, até então, embora ele tenha considerado, né, toda a questão, né, da realidade ser construída com o resto das palavras escutadas, né? Interessante, né? As palavras escutadas é o resto das palavras escutadas e a importância da fantasia, né? Enfim, embora Freud já tivesse tocado nisso, quem vai, vamos dizer assim, sistematizar, né, a dimensão fundamental que a fala ganha dentro desse contexto, né, da importância do simbólico na operação analítica, né, e aí a importância da articulação do real, do simbólico e do imaginário no trabalho analítico, para além dele fazer isso e sublinhar a importância da pulsão escópica,
tem uma outra vertente do trabalho que passa pelo que se passa com a visão. Uma coisa é o que se passa com a escuta, o que se passa com a fala e com a escuta. E outra coisa é o que se passa com a visão, né? Nessa experiência de atender por telefone, quando ainda nem tinha Skype, a gente ainda nem tinha essa possibilidade, é verdade que em alguns momentos, e atender por telefone, né, não porque eu optava por isso, mas porque acabou que depois eu fiquei numa contingência de trabalhar numa outra cidade na qual eu não ia toda semana. Então, tinha semana que eu ia, atendia presencial, na outra semana era por telefone, enfim. Nessa contingência, eu me lembro muito bem de alguns momentos nos quais uma angústia muito grande, né, por parte de algum analisante, demandava algum esteio imaginário que a visão poderia dar e que o telefone não... Tá, mas agora eu acho que tem um ponto importantíssimo aí, tá? Porque, veja, numa condição, num contexto, agora eu estou retomando um pouco uma discussão entre sujeito e laço, em que o que se colocava, né, no discurso como análise, o encontro presencial, e diante de uma contingência, termo utilizado por você, em que o paciente passa a usar o telefone, ele está quase uma condição de exceção. Por exemplo, hoje os pacientes partilham entre eles a condição de fazer uma análise online ou por telefone. Percebe? Sim, mas há 20 anos atrás, esse paciente ficava muito solitário. Porque sim, mas não nesse caso, porque era toda a minha clínica que eu atendia por telefone numa semana e presencial na outra. Perfeito. Entende? Por conta de ir nessa cidade. Dessa logística. Exatamente, logística, né? Mas o que eu estava querendo sublinhar era isso, assim, tinha certos momentos em que efetivamente esse amparo imaginário que o olhar traz, né? Porque qual é a função desse giro para o divã? Freud deixa isso muito claro quando ele diz, né, esse olho no olho, o olho diz muito, né? E nesse sentido, a posição do analista, que já é uma posição que favorece todos os desdobramentos sugestivos, dada a sua condição de suposto saber, né? É importante que, desde que o sujeito já consiga acolher isso, acolher essa investigação que consente com a privação do olhar, é importante que isso possa se dar para que o sujeito possa efetivamente falar livremente e não falar averiguando se no olhar do analista tem uma aprovação, tem uma reprovação, tem um julgamento, né? Então, esse giro para o divã já é um giro para, olha, não é para mim que você está falando propriamente, claro, mas é para o outro, né? É para o outro que te acompanha. Te habita. Exatamente, para o outro que te habita. É exatamente isso. Então, essa privação do olhar, que é uma privação, né, da dimensão imaginária, é para favorecer essa perspectiva da investigação do desejo inconsciente, ou seja, para favorecer que o registro imaginário não tome por demais a cena, né? Entretanto, obviamente, como funcionamos todo o tempo no nó, isso não quer dizer que o olhar pode só ser jogado fora de qualquer jeito. O que eu, assim, e aí, né, cada analista, eu acho que vai ter que encontrar o seu estilo
de trabalhar também nessa perspectiva. Porque, que bonita essa fala, Denise, né? Que bonita. Né? Claro. Porque eu tenho colegas que são excelentes analistas e que me disseram: não consigo operar direito online. Não gosto. Não consigo. Pessoas assim, do mais alto nível. Né? Mas é o estilo. Né? Tal como existe. Que quando você fala estilo, você está também tocando a questão da autoria. Sim. Toca sim. No que o Lacan vai falar. Vai. Exatamente, né? Quer dizer, de que maneira, por que porta eu entrei na psicanálise e como é que eu sustento essa sala, esse setting, né? Por outro lado, assim, eu penso, assim, a maneira pela qual me pareceu mais operativo para mim o trabalho com o online passou por algumas condições. Uma delas, muito curiosa, foi o seguinte: eu passei a pandemia inteira indo ao consultório, só que trabalhando online do consultório, mas não deixando a minha rotina de ir até o consultório e de fazer as sessões lá. E mais, né? Eu sempre... Não, ainda mais para quem tem uma filha adolescente, né, Denise? Claro! Aí mesmo é que não dá. E mais do que isso, assim, quando eu recebo alguém no consultório, eu recebo, obviamente, né, tete a tete, né? Até que a sessão começa, o sujeito vai para o divã, se ele já está, né, nesse ponto de bala. Né? Da mesma maneira, eu gosto de mostrar minha cara e gosto de ver a cara das pessoas nessa porta de entrada, né? E gosto de me retirar, né, na sequência da sessão, e gosto de me despedir da pessoa também, olhando para ela. Né? Ou seja, eu acho que se a gente encontra meios de aproximar o que se passa na dimensão do presencial, não propriamente para manter uma forma, mas para manter um método de trabalho, eu acho que isso facilita o desenvolvimento do trabalho online numa proximidade maior com o trabalho presencial. Percebe? Porque se você... Mas não está claro. Não está claro. Não. Não. No seguinte sentido, né? Se eu atendo só por telefone, como acontecia antes, essa privação imaginária ela fica radical demais em certos momentos onde o sujeito está no sufoco e precisa de certos esteios, né? Por exemplo, que o olhar dá. Né? Claro. Tá, mas aí você traz uma questão importante. E aí eu queria falar um pouco da minha clínica. Na pandemia, a minha clínica de pacientes de fora, de pontos diferentes do Brasil, se tornou muito maior do que a clínica que eu tinha na cidade em que eu morava na ocasião. Uhum. Percebe? Sim. Então, nesse sentido, né, se coloca algo que é o início do teu artigo, de uma distância real, colocada. Sim. Não é uma escolha. Né? Assim como tive também pacientes da minha cidade, que eu morava na ocasião, que optaram por seguir no online. Agora é interessante porque o que eu percebo? Momentos que o paciente está muito desamparado, ele pede para acionar o vídeo. Isso, exatamente. Por exemplo. Exatamente. Né? Mas quando ele está bem, está trabalhando com as suas questões, ele segue sem o vídeo. Exatamente. Queria escutar um pouco sobre isso, assim. Sim, é isso que eu tô trazendo. Ou seja, né,
tem uma dimensão que é um certo esteio imaginário que, em certos momentos... O que acontecia quando se passava a sessão por telefone e que não tinha esse acesso ao vídeo? Você precisava marcar sua presença com alguma coisa, com algum elemento seu. Seja a sua respiração, seja a sua tosse, seja a sua voz, enfim. A presença, né? Exatamente, algo que... E é interessante como os pacientes perguntam, você está me escutando? Exatamente, exatamente isso. Então, não é que a fala possa ser um operador como que automático, sabe como é que é? Basta a fala e pronto. E não é isso que eu estou trazendo. O que eu estou sublinhando é o quanto que a gente pode, sim, operar, inclusive com essas dimensões que, em certos momentos de muita angústia ou de muito desamparo, precisam comparecer. A gente pode operar também no online através desse jogo que a gente faz com a imagem, esse jogo que a gente faz com a presença via imagem, né? Agora, uma Denise, outra coisa nesse sentido que eu também vi e que me incomodou muito foram análises online, onde as pessoas passaram a trabalhar tete a tete com o paciente. Entende? Como assim, tete a tete? Tete a tete. Os dois, como nós estamos fazendo aqui, né? Os dois se falando, né? Ou seja, um bate-papo imaginário aqui pro vídeo. Não é nem que fosse bate-papo imaginário, mas eu acho que a própria exposição do seu olhar o tempo todo em cena, junto com a exposição do olhar do outro, já cria um ruído imaginário que dificulta o trabalho analítico. Eu acho que se é para sustentar o trabalho analítico online, é para sustentar o trabalho analítico online, incluindo as privações que o divã implica, incluindo tá, então vamos lá. Já que o teu ponto de pesquisa é o amor, queria retomar 3 cenas. Uma do Freud, que foi quando, na análise da Ana O, que o Breuer atendia e repassa para o Freud, por conta. Nada, ele não passou para o Freud, não. Isso aí foi do filme. Sim, eu estou retomando a passagem do Freud Além da Alma. Porque, na verdade, o Breuer sofreu uma angústia terrível com o trabalho com a Ana O, e quando ele viu o Freud, tempos depois, 10 anos depois, quando ele vê o Freud dando uma conferência sobre histeria, ele se remete ao caso dele, caso fracassado, digamos assim, né? E diz para o Freud, olha, eu vou dar dinheiro para você continuar investindo nessa pesquisa, porque eu tive essa experiência, eu não quero mexer mais com isso de jeito nenhum, né? Sim, sim. E aí é bonito isso, né? A gente vê assim a maneira como... Só um pouquinho, pessoal, para quem está assistindo, tem pessoas que não são da psicanálise, tá? A gente está falando do filme Freud Além da Alma, que é essa passagem que eu estou retomando, que foi cujo roteiro foi feito por nada menos que Jean-Paul Sartre. Curiosamente, né? Mas retoma a história, vai. Que dá origem ao roteiro do filme. Pois é. E aí o que se passa, né? O Breuer recorre a Freud e ele recua no ponto onde Freud avança, né? Tem uma expressão do Breuer para o Freud que o Ernest Jones traz, Michele, que eu acho uma delícia. O Breuer, diante, né, naquele momento, depois ele negou tudo isso, depois ele se afastou do Freud.
Mas, no momento em que os dois estavam numa colaboração muito grande, o Freud precisava do apoio do Breuer para poder publicar, porque, afinal de contas, Breuer era um médico super bem colocado e o Freud era um iniciante, né? E ainda estava mexendo com uma coisa frente à qual ele podia facilmente ser acusado de charlatão, né? Então, ele precisava do aval do Breuer. Quando ele consegue do Breuer, inclusive que o Breuer invista nele, né? Ajude ele financeiramente para ele continuar mantendo a clínica e ajude ele mandando paciente, né? O Breuer mandava os pacientes para o Freud. Tudo isso se passa nesse momento, tanto que nos estudos sobre a histeria, o caso Anaó é escrito pelo Breuer, não é escrito pelo Freud, né? Uhum. E aí o Breuer diz, diante do Freud, né? Ele diz, diante do Freud, sinto-me como a galinha que acompanha o voo de um falcão. Que lindo, né? Que lindo isso, né? Ou seja, a coragem que o Breuer não pôde ter, que foi de sustentar o embate da sexualidade, das suas consequências, né, no psiquismo, essa coragem que ele não teve, o Freud teve, e ele reconhece isso, né? Isso é muito então, mas é lindíssimo. Não, eu fico impressionada a transferência que a gente tem. Porque você toca justamente no ponto que eu queria, né, retomar com você, que é o que o Breuer escapa ali? Da dimensão do amor. Que o angustia radicalmente. Né? E Freud se dá, claro, com consciência sexual, amoroso e infantil, né? Sexual e infantil. Agora é interessante porque Freud, a partir disso, transforma o amor como a mola propulsora do tratamento. Ele vai nomear como transferência. Essa é a virada, né? Tanto em observações sobre amor transferencial, quanto na dinâmica da transferência, Freud vai lindamente trabalhar isso. Agora é interessante porque ele toma duas cenas para chegar na questão que você fala do que te incomodou, né, no online, ou enfim. Já me aconteceu na clínica de pessoas não, me aconteceu uma única vez, de uma pessoa que chega e diz claramente, eu vim aqui para transar com você. Assim, literalmente. Né? E eu começo a interrogar e o fio disso é radicalmente incrível. Claro. Radicalmente incrível. Claro. Radicalmente incrível. Obviamente, né, não cabe falar aqui, mas radicalmente incrível. E uma análise muito bem conduzida a partir desse fio. Agora, veja, isso foi no presencial. Agora, por telefone, me aconteceu também de vir esse tipo de espécie de cantada, né, no caso, por telefone, e o paciente, desse caso, se sentindo um tanto blindado da sua implicação ética nisso. Percebe? E aí nisso, e é interessante, porque nesse contexto também apareceram muitos pacientes trazendo situações de envolvimentos sexuais com os analistas. Eu queria discutir um pouco sobre isso, porque veja, acho que teve algo aí, né, assim, porque o título do teu artigo é Caminhos e Descaminhos da Transferência. Você falava, né, o quanto a pandemia revelou a potência de um setting, de uma modalidade clínica que a gente não imaginava que seria possível. Por outro lado, também colocou uma série de interrogações, por exemplo, nesse tipo de interrogação. Né? Por exemplo, né, da dificuldade da condução, né, em alguns casos, de uma transferência amorosa e sexual, né, por telefone, onde o paciente, qualquer intervenção aí nesse caso,
né, seria tomada pela ordem do sexual. Eu queria escutar um pouco sobre isso, Denise. Então, né, isso aí que você traz diz do âmago da questão daquilo, né, que é a questão com a qual a gente lida, né? O que é o divã analítico? É o leito de amor, é o leito, mais do que isso, é o leito do mal de amor, né? Eu costumo dizer, né, que a psicanálise ela é fruto de uma virada contemporânea que coloca no centro da cena, né, como solução para o desamparo, não mais nem a lei, nem Deus, nem a razão, mas a libido, a sexualidade, né? A contemporaneidade foca nisso. Não à toa, na contemporaneidade aparece a psicanálise. Para quê? Para tratar o mal de amor, ou seja, quando se espera demais de alguma coisa, como se espera da libido e se espera da sexualidade, como se aí, se por esse viés, se fosse resolver todos os impasses da existência, né? Ou seja, você estando aí quitada com a sua economia libidinal, estando com a sua economia libidinal sem pendências, então você é feliz, né? Então, não é estar em paz com Deus, como era na Idade Média, ou com a razão na Idade Moderna, mas com a sexualidade. A psicanálise ela entra nisso, não para inflacionar isso, mas trabalhar sobre os impasses da sexualidade. Portanto, não à toa, nós nos emprestamos como objeto para acolhermos esse tipo de coisa. Das mais estapafúrdias, enfim. E aí, qual é a dica de Freud nisso, assim, que eu acho, né, antes do desenvolvimento que Lacan vai dar para isso, que também é brilhante, mas qual é a dica de Freud nisso? Lá no Amor, Observações sobre o Amor de Transferência, o que ele diz? Bom, que fazer diante disso? Primeiro, é bom você estar prevenido que não são os seus dotes pessoais que estão promovendo claro. tamanho furor, né? Primeira coisa, né? E a segunda coisa é acolhe. Né? Acolhe, mas não incentiva. Acolhe para investigar. Né? Por quê? Eu trabalhei muito tempo em faculdade de psicologia, né, dando supervisão lá na clínica, e uma coisa que a gente encontrava muito com os alunos, né, que começavam a atender, é que quando esse tipo de coisa aparecia, eles logo levavam, né, logo colocavam para o sujeito que não estavam ali para isso, que ali era o tratamento, que não sei o que. Ou seja, não, e outra fala, porque eu lembrei de uma fala do Lacan, né? A resistência sempre do analista. Isso, e é interessante, porque o discurso muito foi, não, o paciente, esse aí não quer se tratar. Quer dizer, quando vê uma demanda amorosa... Você já escutou, né? Fulano não sabe fazer análise, né? Exatamente. Quer dizer, não é que o paciente não resista, só que o paciente resistir, ele está no papel dele, né? Se ele não for muito doido, ele vai resistir. Agora, o problema é quando o analista faz a contrapartida. Sim, mas agora tu entendeu a minha pergunta, né? Porque a gente estava diante de uma novidade. Né? Uma coisa era o manejo, por isso que eu trouxe 3 situações. Sim. Uma da história, uma, né, do atendimento presencial, outra do online. Né? O quanto essa novidade também criou interrogações para os analistas. Sim, mas eu acho assim, por mais que toda a fenomenologia da cena possa variar,
o fundamento e o princípio ético da nossa atuação é o mesmo. É o mesmo, claro. Né? O que eu estou escutando? Estou me lembrando de um paciente, né, na presencial, era um paciente psicótico, que ele chegou perguntando se ele ia poder se masturbar ali, né? E eu perguntando para ele, mas me fala disso. Não, mas eu quero saber se eu vou poder me masturbar aqui. Mas me fala um pouco mais, o que você pensou? Eu quero saber. Aí eu coloquei para ele, falei, olha, aqui não. Aqui é para você me falar do que você quiser, inclusive disso. Mas se masturbar aqui não dá. E, num certo momento da análise dele, ele deitou no divã e virou de bruço. E começou a se esfregar. Pode virar! Pode virar, me fala disso. O que é isso aí? Claro. E nisso... Claro, porque aí toca na questão da oferta do paciente ao olhar do analista. E quando você diz, pode virar, você está dizendo, eu quero tuas palavras. Isso, exatamente. Mas é isso que a gente faz o tempo todo, né? É isso que a gente... Ou seja lá o que for, nós somos investigadores. Né? A gente quer saber o que é isso que está se passando. Né? A gente quer saber de que maneira esse sujeito está colocado naquilo que ele está produzindo. Né? Nós somos meios de transporte, né? Para que o sujeito tenha acesso ao que é que ele está produzindo. O que é que ele está produzindo quando ele ama, quando ele atua, quando ele faz o que quer que seja. Né? O problema é que, por vezes, a cena nos captura tanto que pode nos cegar, né? E aí atrapalha, faz ruído e a gente fica preso imaginariamente, né, em algo que não é o que vai favorecer a investigação. Né? Claro, mas nisso toca também, né, no ponto de análise do próprio analista e na sua fantasmática, que também comparece na cena analítica. Agora, Denise, o que você escutou? Acho que é um ponto importante. O que você escutou dos teus colegas acerca dos impasses dos atendimentos online? Porque, veja, é um ponto super polêmico. Né? Bota polêmico. Tanto que, deixa só, para quem tá... Gente, ó, o texto da Denise Maurano é fantástico. Eu não tô brincando, tá? Vou retomar alguns subcapítulos. Eu conheço de cabo a rabo, né? Eu trabalhei esse texto junto aqui. Começa com o título, depois vai para a formação e desejo do analista, depois vai para análise à distância clínica online, depois vai para o virtual na teoria psicanalítica, e finaliza com uma retomada do Freud. Vamos lá, queria escutar um pouco. O que você escutou dos nossos colegas acerca dos impasses, né, dos atendimentos online, né, e um pouco, enfim, as discussões que você vai fazendo no teu artigo sobre isso, que é fantástico. Eu não estou brincando mesmo. Eu escutei muitas coisas, e mesmo antes da pandemia. Antes da pandemia, eu escutei até críticas veladas no sentido de que o que era isso que eu fazia com o negócio de análise por telefone, que isso não era psicanálise, até isso eu já tinha escutado. E, no entanto, colegas que fizeram essa crítica, na pandemia passaram até a dar instruções online de como atender online. Mas, ô Denise, mas o velado era como? Conta aí um caos aí pra nós. Não, como é que comparecia esse velado aí? Eu estou dizendo assim, a velado comparecia a partir dos comentários trazidos pelos próprios analisantes, né? Que o analista tal tinha dito que esse jeito dele fazer análise não era análise. O certo! Exatamente. Então,
Eu acho que tudo depende. Eu não sei, entende, mas eu penso que a matéria com a qual a gente trabalha é uma matéria tão rica e assim, onde a orientação, né, a potência ética é tão grande que nós podemos mexer com muitas coisas. Não à toa, a psicanálise pode comparecer em extensão em inúmeras áreas da sociedade. Ela pode comparecer não apenas nas milhares de instituições, né? Escola, hospital, e seja lá mais onde for, né? Empresa, quanto ela pode ser instrumento político, eu acho que a psicanálise ela tem, pela sua potência ética, ela tem uma capacidade de infiltração isso, se ela tem isso, né, essa capacidade de se infiltrar nos mais diferentes campos da sociedade e trazer contribuições, não é virar regra, mas é trazer contribuições, por que ela não vai, no campo da clínica, poder ter flexibilidades para acolher diversas respostas aos modos de sofrimento. Mas, Denise, uma determinada... eu queria retomar uma passagem do Lacan no Seminário 7, que você conhece de cabo a rabo. Né? Senão a gente tem uma live sobre isso para agendar ainda, lembra? Sobre a ética em psicanálise, na última live que a gente fez. Bora lá. Você lembra que tem uma passagem do Lacan em que ele vai falar sobre as leis da polis e a lei do desejo a partir de Antígona? Queria discutir um pouco sobre isso, porque me parece que isso que a gente está falando, porque esses analistas que também vão a público dizer que existe uma forma, tentando que existe uma lei da polis que deve ser obedecida de alguma maneira, se sobrepondo à ética do desejo, que é o que Lacan vai discutir. Me parece, né, um tanto, quer dizer, contrário à própria ética da psicanálise. Eu queria discutir um pouco sobre isso a partir do que Lacan vai desenvolver no Seminário 7. Porque, veja, quando um analista se coloca dizendo, ou anunciando que há uma boa forma, e um modelo de fazer análise, vou dar um exemplo do quão catastrófico pode ser isso, que é o que o Jurandir Freire Costa, vou dar um exemplo em relação à família, vai desenvolver no livro Ordem Médica e Norma Familiar. E ele tem uma frase maravilhosa, ele diz assim: o que os profissionais que defendem a família não se dão conta é que eles participam ativamente do problema que eles pretendem tratar. Ou seja, que de alguma maneira, né, quando os analistas vão a público defendendo que existe um modelo de análise, um modelo de formação, um modelo de quelque chose, quer dizer, eles estão criando um problema que depois eles mesmos vão a público ofertando respostas para esse problema que eles mesmos criaram. Eu queria escutar um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma questão importante aí, que o teu texto também ele acaba suscitando. Vou lá com você. Então, Michele, eu acho que essa questão da ética da psicanálise, ela é extremamente densa, né? Justamente porque a ética da psicanálise não é a ética com a qual a gente está habituado, né? Enfim, no campo filosófico e no campo social. Porque o que é a ética do campo social? A ética do campo social é a ética cristã, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E vai por aí afora. O que é a ética higienista?
Exatamente. O que é a ética do campo filosófico? É essa ética que coloca alguma coisa num lugar ideal, seja esse ideal qual for, né? E conforme o filósofo, o ideal vai mudar, e você traçar suas ações para ir em direção daquele ideal. Então, a sua ação é ética se estiver na direção daquele ideal. O que é a ética da psicanálise? A ética da psicanálise é, alô, vamos cair na real? Vamos cair na real, né? O ideal é ideal, né? Vamos cair na real, né? E qual é a real, né? Bom, e aí a gente vai ter que se haver com a dimensão da ruptura que o trauma sexual traz. Que ruptura é essa que o trauma sexual traz? O fato de que se você... Denise, define para os nossos ouvintes, nossos... público aqui, o que seria o trauma sexual? É que tem pessoas que não são da psicanálise que estão assistindo. Oi, congelei. Oi. Oi. Esse congelamento, assim. O que seria o trauma sexual? É porque tem pessoas de outras áreas que acompanham as lives, eu acho importante. O trauma sexual diz respeito ao fato de que, diferentemente dos animais, né, onde a troca sexual se dá, sobretudo, não estou falando dos animais domésticos. Os animais domésticos é uma outra história, tudo traumatizado, mas diferentemente dos animais, né, para quem, né, o encontro sexual se dá na perspectiva de resolver a questão sexual, né? Nós, humanos, nós atravessamos isso com toda uma dimensão de coisas, ou seja, com a dimensão da linguagem, que faz com que o encontro sexual fique perdido, no sentido dele ser permeado por esse campo da linguagem. E o que acontece quando a gente começa a falar? A gente começa a falar e a gente não se entende. Ou seja, né, copulamos com insignificantes, é uma frase do Lacan. Né? Nessa perspectiva... Mas que linda essa frase. A gente começa a falar e a gente não se entende. Tem aquela música da Baby Consuelo, né? O que mal é o mal que sai da boca do homem, né? É uma coisa que fala um pouco disso, né? As músicas falam muito bem disso. A linguagem é o campo do equívoco, do mal-entendido, né? E é isso que faz com que a gente continue falando, porque a gente quer ser entendido. O sexual em psicanálise não é apenas o encontro, não é apenas o coito sexual. O sexual diz respeito a esse circuito que faz essa ligação entre o sujeito e o outro. E, bom, esse circuito ele é o mais... complexo possível, né? Nós habitamos essa complexidade. E aí mas que é sempre em defesa do narcisismo, né? Sim, é interessante a gente pensar, né? Porque retoma a questão do olhar de novo, né? É interessante a gente pensar que existem, né, diversas faces do amor. Existe a face imaginária do amor, existe o amor imaginário, existe o amor simbólico, né? Obviamente que a gente não pode dissecar completamente uma coisa da outra, mas a gente pode apontar tendências, né? Freud trabalhou muito com a dimensão imaginária do amor quando ele foi trabalhar com a questão do narcisismo, né? O que a gente ama? A gente ama a gente mesmo, aquilo que a gente gostaria de ser, aquilo que a gente foi, ou a gente ama o pai que protege, a mãe que alimenta, né? A gente está aí nesse circuito. Mas mas Freud também fala da possibilidade do amor de objeto. Amor de objeto implica um passo além desse amor-identificação. O amor-identificação é esse amor pautado pelo imaginário.
né? Aonde eu só amo aquilo que me confirma de alguma maneira. Né? E olha, por isso, olha o angu de caroço que acontece na clínica, quando você se identifica com o paciente. Diz, mas olha que ideia, que coisa, que vida parecida. Olha, eu também penso assim, são os maiores impasses. Né? Por quê? Porque nessa perspectiva a alteridade foi para o espaço. Se a alteridade vai para o espaço, como é que você vai tratar essa dimensão que é justamente o comparecimento da alteridade, que é aquilo frente ao que nós resistimos? Por quê? Que é o que permite também a colocação de questões, né, Denise? Porque exatamente, se há uma confirmação imaginária e amorosa do analista ou do paciente nesse sentido, o que a gente tem é a ordem amorosa da completude, né? Exatamente. Que produz fechamento e não abertura. E frustração, né? Claro. Esse é o circuito, né? Agora, quando Freud aponta, né, para a possibilidade da relação de objeto, que não é a relação narcísica, ou seja, tomando por princípio que esse objeto não é o eu apenas, não é só o eu, né, se pode dar um passo além disso, né, no amor narcísico, o objeto investido é o próprio eu. Mas pensando a relação de objeto como a possibilidade de um investimento na alteridade, se abre um outro caminho. Se abre a possibilidade da lida com o diferente, com a diferença. E isso exige uma certa sofisticação psíquica, que não é para todos. Não é para todos. A gente pode ver o nosso... Mas quando você diz não é para todos... eu queria esclarecer esse ponto, Denise, porque você toca num ponto importante, né? Que são críticas que várias pessoas fazem em relação à psicanálise, como se a psicanálise fosse elitista. Queria tomar um ponto importante, porque quando não é para todos, não tem que ter nada a ver com elitismo. Não tô falando. Não, mas calma. Não. Calma. Não, quando você fala exige uma certa sofisticação, né? Estou aqui escutando como exige um certo trabalho psíquico. Isso, é uma sofisticação subjetiva. Né? Exige um certo trabalho psíquico. Não é sofisticação de educação, nem de nível Sim, econômico, porque nada isso... Não, eu queria abrir um pouco, porque, de novo, né, tem pessoas de outras áreas que acompanham as lives. Sim. A gente poderia pensar que esse trabalho psíquico, eu estou pensando aqui num livro chamado do Gilberto Dimenstein, lembra? Um jornalista de São Paulo, chamado O Mistério das Bolas de Gude, onde ele vai discutir visibilidade e invisibilidade. E a gente sabe que no campo das artes, da música, da literatura, né, você encontra pessoas que muitas vezes nunca fizeram uma análise, mas são extremamente trabalhadas. Sim. E sofisticadas na sua relação com a vida e com o outro. Né? Porque, eu queria discutir um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que tem algo importante, porque você também está anunciando o quanto uma análise pode tornar o sujeito mais sensível a si mesmo, ao mundo e ao outro, que é o que o Freud anuncia no mal-estar na civilização, como as 3 fontes de mal-estar. Com você a palavra dele. Vai lá, pode seguir. Sim, Michele, tem um momento no texto Pulsões e Suas Vicissitudes que o Freud compara os 3 níveis de processamento psíquico com as 3 polaridades do amor, né? Ou seja, como se o psiquismo fosse avançando ao par e passo com as nossas possibilidades amorosas. E é o momento onde ele fala, né, do nível real, nível econômico e nível biológico. Ele classifica dessa maneira. E ele diz, nível real, primeiro nasceu o bebezinho.
que existe para o bebezinho? Para o bebezinho só existe ele mesmo, todo mais é indiferente. Então, qual é a correspondente disso no campo amoroso? Existe o amor e existe a indiferença, né? Ou seja, a exterioridade não existe. O exterior me é indiferente, só existe eu, né? Lá misturado, né, com o cuidante, né? Esse eu inclusive, vamos dizer assim, misturado com o cuidante, não é um eu formado, né? Para a psicanálise, o eu ele é uma formação. A gente não nasce eu, né? A gente nasce uma coisinha, né, misturada com esse outro, que é o cuidante, e negando, não é nem negando, a negação já é um trabalho sofisticado, sem considerar nada mais. O segundo passo é o econômico, ele chama, né? O prazer e o desprazer. O que me dá prazer, eu incluo no eu, o que me dá desprazer, eu cuspo, eu odeio, né? Não me diz respeito. Qual é a polaridade correspondente disso no amor? Eu. O que me dá prazer, eu amo. O que me é desprazeroso, eu odeio. O que me é desprazeroso é o mundo externo. Olha só. O que me é desprazeroso é o mundo externo. O que me é desprazeroso é o que comparece como alteridade. Odeio o diferente. Né? Segundo passo. Terceiro passo, ele chama de nível biológico. E por que ele chama de nível biológico? Porque na impossibilidade de se saber o que é a diferença sexual no plano dos humanos, já que não operamos com o sexo propriamente, mas operamos com a linguagem, ele fala o jeito é utilizar a metáfora. Qual é a metáfora que ele lança a mão? Ativo e passivo. Utilizando, tirando essa metáfora de que plano? Do plano biológico. Né? Por isso é metáfora. Né? E aí, o que isso acontece? Né? Qual é o correspondente disso no plano amoroso? Uma dimensão do acolhimento e uma dimensão da operação sobre, uma dimensão da atividade. Né? Ele vai trabalhar com atividade e passividade, como pensando as questões, metaforizando as questões para o campo do masculino ativo, feminino passivo, fazendo a observação de que isso não corresponde ao homem e mulher, dado que mulher pode ser ativa, tal como homem pode ser passivo, ou seja, mas marcando duas posições diferentes, marcando diferenças onde há a perspectiva do encontro com a eteridade. Eteridade em que sentido? Alteridade. Né? A diferença. Tá, vamos lá. Veja ela como... Eu queria parar nesse ponto e te propor, na verdade, uma última pergunta e uma live na próxima quinta com o título Amor, Desejo e Gozo. O que você pode falar dos seus livros? Ixi, na próxima quinta eu não posso, meu bem. Próxima quarta. Olha lá, o Vive a Cores aqui, Denise. Uma live para a próxima semana para a gente dar continuidade. Não, Michele, eu termino na quarta-feira, super tarde, o consultório, fico esgotada. A gente programa sim, vamos Tá, programar. A gente programa. Então vamos lá. Tá. Então fica esse combinado para uma próxima live sobre amor, desejo e gozo. Tá? Mas eu queria discutir um pouco, que eu acho que é uma questão bem importante, né? Que se colocou agora na pandemia. A gente tem eleições agora no domingo, que não dá para não tocar nesse ponto. Quando você fala nessa dimensão do odeio diferente, a gente viu nos últimos
tempos, né, uma lógica imaginária e agressiva que se colocou, porque, veja, tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando. Sim. Né, que é a questão, porque o Freud, o Lacan, né, na trilogia O Estadio do Espelho, os dois da agressividade em criminologia e agressividade em psicanálise, que eu tomo como trilogia, fundamentais para discutir a questão do erro. Eu tomo como trilogia, eu já trabalhei isso. Ele vai falar da agressividade como justamente uma tentativa de fazer manutenção, uma certa imagem e uma certa consistência do erro. Ou seja, uma proteção do erro. E o que a gente viu na pandemia? A inscrição de uma certa cultura do ódio, onde, porém tomando um outro texto do Lacan, que é complexos familiares, que vai falar do complexo de intrusão, e que isso fica numa dimensão quase em carne viva. Ou eu ou outro, lembra que Lacan retoma. Mas percebe como que isso é primário no psiquismo? Não, mas calma, escuta, deixa eu falar. Não, mas deixa eu falar a passagem que o Lacan retoma no Complexos, que é a passagem do Santo Agostinho, que a criancinha vê o bebê mamando na teta da mamãe e ele fica com vontade de matar o bebê, porque ele se sente sem lugar. E é isso que a gente viu, essa primariedade. Eu queria escutar um pouco sobre isso. Porque, na verdade, eu escrevi um texto belíssimo na época da pandemia sobre essa questão do Bolsonaro e tal. Sabe como é que eu nomeei o Bolsonaro? Um bebezão. Um bebezão, justamente um bebezão, que não tem castração, que não tem falta, percebe? Uma certa dimensão aí. Queria escutar um pouco sobre isso, Denise, dessa dimensão, né, do complexo de intrusão, do outro como intruso, da recusa da alteridade e dessa inscrição da cultura do ódio. Não, eu acho que para isso você é a melhor pessoa para falar disso a partir desse belo texto que você escreveu. O que eu acho importante sublinhar nisso é que tem alguma coisa que é muito estrutural em todos nós que repudia a diferença. É estrutural. O problema é o sujeito que não deu um passo além dessa dimensão primária. Tá, mas Denise, então, mas olha lá, mas o discurso da época, ele influencia ou não influencia? Porque veja, claro, do que aconteceu. Isso que é terrível. Isso mostra o quanto que se estávamos avançando num processo civilizatório, né, e nele estávamos num certo ponto, retrocedemos para esse plano mais primário, mais... Não, o plano é que a Terra é quadrada, Denise. Pois é. Né? Quer dizer, estamos vivendo um retrocesso civilizatório. Né? Isso é que dá muita agonia, porque é tão penoso, tão difícil avançar, né? E estávamos avançando, e de repente a gente se vê voltando, né? E obviamente que isso vai dar voz, né? Isso vai fazer coro com toda essa galera que está aferrada nesse plano primário do psiquismo. Só existe eu, o que não me agrada tem que ser morto. Ou seja, o diferente não é o diferente, é o inimigo. Né? Outra lógica. Né? Não que é o que vai discutindo psicologia das massas, né?
Exatamente, exatamente. E aí fica complicado, né? Porque é isso, né? Voltamos atrás. Não é que... Mas, Denise, vai lá. Eu digo assim, não é que... Não, porque curiosamente eu fiquei lembrando que uma das questões discutidas foi mamadeira de piroca, que misturava mamadeira e piroca. Você lembra dessa discussão que rolou? Né? Porque eu acho que tem um ponto importante aí, que quando começa no social a haver um discurso legitimado de barbáries. Isso, desse primário. Feminicida tem que estuprar, meu. Tem que estuprar. Foi estuprada, porque mereceu. Todo o trabalho civilizatório de se barrar a barbárie cai por terra, porque encontra apoio no discurso legitimação. Exatamente. Nesse sentido, a gente está vivendo, né, um momento muito perigoso. Eu outro dia escutei você deve ter recebido, circulou na internet, eu não assisti o programa do Roda Viva, onde um editor, ele é editor da Companhia das Letras, eu esqueci o nome dele, enfim. Mas ele foi perguntado no programa, jornalista, o jornalista, que eu também não me lembro o nome, enfim, não importa, lembra a coisa. O cara pergunta assim, o senhor... O pessoal tem comentando, tem ruído. Alguém está escutando ruído, pessoal? Eu não estou escutando. Você está escutando algum ruído? Estou. Na live? Não sei. Tem um ruído. Deixa eu tirar aqui o microfone. Tá me escutando? Agora parou o ruído. Tô. Meu... Agora... então foi isso. Certo. Bom, mas o jornalista falou assim, o senhor está dizendo que quem ficar fixado aí nessa questão da terceira via, nessa altura do campeonato... Só um pouquinho, Denise. Pessoal, eu tirei o microfone. O áudio está com chiado, sim, na live. Não, melhorou. Não, melhorou. Para mim, parou o chiado. Pessoal, parou o chiado, muito ruído. Você tem... Pessoal, voltou o ruído. Bom, eu não sei o que dizer para vocês. Eu tirei o microfone, resolveu. Então tá bem, seguimos lá. Então, certo, era do meu fone de ouvido. Vou lá. Então, só voltando aí a passagem, o cara diz, o senhor acha que eu sou um ignorante porque eu quero apostar na terceira via, eu não quero logo de cara, enfim, topar esse jogo da dualidade nas próximas eleições? O senhor acha que por isso eu sou um ignorante? Aí o cara responde o seguinte, ignorante não, é uma palavra muito forte, mas o que eu gostaria de te alertar é que com todos os sinais que foram dados de indisponibilidade para acolher uma derrota, se ela não for de um modo muito, muito expressivo, o que você é muito, muito ousado por você estar arriscando. Você está arriscando levar o país para uma crise que a gente não sabe que tipo de consequências ela pode ter, né? Então, é isso, entende? Quer dizer, me parece que as coisas retrocederam a um tal ponto que a própria lógica da gente está tendo que ser mudada para a gente tomar novamente um trilho onde esse risco da profusão da barbárie não tome a cena, para que esse risco não tome a cena. Porque é esse o risco que a gente está correndo agora. Então, mas, Denise, interessante, né? Porque eu
início da pandemia eu fiquei muito sensibilizado e acompanhando muito as notícias via a televisão, enfim, jornais um pouco mais sérios. E eu fiquei horrorizada quando já tínhamos tantos mil mortos e o presidente vai a público dizendo que era apenas uma gripezinha. E ele sai a público sem máscara. Sim. Quase que da ordem de uma denegação do que estava acontecendo. Gente, tivemos quase 700 mil mortos. 700 mil mortos. Isso equivale a quase 1 milhão de pessoas. E o pior... A gente poderia tomar isso como um certo genocídio. Escutar um pouco sobre isso, Denise. Eu acho que é importante. Eu escrevi isso, não sei aonde, mas enfim, eu lembro que eu escrevi num artigo, eu trago essa questão no seguinte sentido. A meu ver, a reforma da Previdência que estava por ser feita encontrou um meio de ser feita dessa maneira. Vamos matar tudo quanto é idoso, tudo quanto é... Enfim, todo cidadão que para ajustar os déficits, né? Exatamente, a economia do Estado, né? Eu lembro da frase do Agamben. Você lembra da frase do Agamben? Deus é dinheiro. Ou seja, vamos salvar a economia, não as pessoas. Pois é. É terrível isso, né? Então, foi uma... Então, voltando ao Freud, né? O que me parece que se apresentou na cena é um retrocesso civilizatório que revela o retrocesso, a primariedade psíquica dessas figuras que sustentam esse tipo de posicionamento, né? É como se estivessem ali a léguas de distância da possibilidade de dar um passo para a alteridade. Estão colados na dimensão mais primária possível, aonde o jogo narcísico impera, e pior do que o jogo narcísico imperar é um atrelamento do narcisismo ao falos, né? O atrelamento do narcisismo é algo que é tomado como plena potência vital, e aí eu sou, e aí eu aconteço, e aí olha a minha arma. Imbrochável! Todo imbrochável, é isso, é o atrelamento narcísico do sujeito ao falos, é isso. Tá aí, é o imbrochável. Mas é uma coisa triste, né? Última pergunta. Veja, Freud, no Totem e Tabu, né, vai justamente criar um mito da Horda Primeva para discutir essa passagem da natureza à cultura. Assim como Lacan, na década de 50, faz a virada estruturalista, a partir do texto Função e Campo e Discurso de Roma, onde justamente ele passa a se utilizar do discurso do estruturalismo de Lévi-Strauss, fundamentalmente do conceito de função simbólica, como algo fundamental por ordenamento, não só apenas da posição do sujeito, mas da posição do sujeito no discurso, que vai levar Lacan depois na questão da nomeação. Tá? Interessante, porque no Totem e Tabu, Freud vai falar justamente no assassinato desse pai todo-poderoso, né, o imbrochável, né, porque a gente está tocando a questão da arbitrariedade desse outro. E que Lacan, em algum momento, vai falar: ei, galerinha, de pai aqui não tem nada. Estamos falando de mãe toda gozante. Lacan, em algum momento, nomeia. Não é de pai que se trata. É de mãe toda gozante. O que Freud nomeia como pai da horda é uma mãe toda gozante. Ou seja, faz o que dá na telha, não regida por porra nenhuma, e assim, é serviço do gozo, certo? A minha pergunta é,
Veja, o que acontece? Porque a gente não está falando só nesse momento da história. Que tão rapidamente, quando aparece alguém nesse lugar, ou que ousa ocupar esse lugar que deveria estar interditado, isso que regula o pacto migratório, o fodão. O fodão. Por que esse empuxo? Porque, na verdade... Mas é disso que a gente está falando, né, Michele? Porque aí não importa se é mãe, se é pai, mas existe aí, né, um gozo mítico pleno, né, do qual nós, humanos, estamos todos privados. Né? Por que a gente fala? Porque entre nós e as coisas não existe uma comunicação direta. Né? As coisas, né? Então está com fome, então come qualquer coisa. Não, eu vou comer um alimento limpo, asseado. Bom, tá aí, ó, toda a linguagem, né? Senão você podia comer qualquer coisa, não é? Ou seja, tem toda uma série de valores simbólicos que a cultura coloca entre nós e aquilo que seria a necessidade, né? Enfim. Esse mítico gozo da totalidade, ele só pode existir enquanto mítico mesmo, né? Nessa perspectiva, a nossa humanidade implica a confrontação com isso que a psicanálise chama de castração, que não é senão o reconhecimento da alteridade, o reconhecimento da falta, o reconhecimento de que não somos todo, né? E nessa perspectiva desejamos, por isso mesmo desejamos. Agora, o desejo traz inquietação, o desejo traz conflito, o desejo traz dúvida, o desejo traz um monte de coisa. Essa posição na qual o sujeito se coloca num lugar como fiador, né, do imbrochável, né? Então fique comigo que você também será imbrochável, né? É uma propaganda enganosa que faz muito efeito para todos aqueles que estão nesse estágio, né, tão primário, né, de desenvolvimento subjetivo. E nessa perspectiva, eu não digo que seja primário de desenvolvimento intelectual, não, porque a gente vê, inclusive, pessoas inteligentes, intelectualizadas, mas tão psiquicamente primárias, né? Porque o cognitivo não precisa acompanhar, né? Essa dimensão da disponibilidade para a alteridade, né? O sujeito pode ser um crânio, como se dizia antigamente, né? Na minha época, fulano é um crânio, e, no entanto, subjetivamente ser um bebezão, né? Então, nessa perspectiva, o bebezão pode, inclusive, usar argumentos, né, cognitivos, intelectuais, para sustentar sua posição de bebezão. É o que a gente está vendo aí. Então, mas nisso eu acho que tem um ponto importante, porque quando você fala no primário, você toca também no termo que Lacan sustenta magistralmente, que é o termo infância generalizada. Isso. O infantil está em todos nós, né? Mas não é só infantil, é uma condição de sujeitos. E aqui vou retomar um pouco a Arendt, em 2 livros importantes. A Banalidade do Mal e Entre o Passado e o Futuro, em que ela vai falar da posição do sujeito diante da polis. Quando o Jean-Pierre Lebrun, por exemplo, em alguns seus textos, mal está na subjetivação, ou esqueci o nome do outro agora, O Mundo Sem Limites, o Lebrun. Essa demanda de recurso ao pai,
nesse contexto, eu estou nomeando como mãe da gozante, é, de alguma maneira, uma maneira de se proteger de um trabalho que cada um precisa fazer com o seu próprio desamparo. Sim, exatamente. E um trabalho que não é só com o seu próprio desamparo, é uma costura entre o seu desamparo com a polis. Então, nesse sentido, quando... Essa é a fonte do amor simbólico. Essa é a Perfeito. fonte do amor simbólico. Quando, na destituição da Dilma Rousseff, eu vi um bando de retardado, em nome do meu cachorro poodle, vim aqui. Cara, em nome do meu cachorro poodle. Em nome, ou seja, cada um ali disse, em nome do meu narcisismo, eu estou destituindo algo da polis. Certo? Então, nesse sentido, é interessante porque, após isso, a gente vê um movimento de adolescentes dizendo retorno à ditadura militar. Cara, demandando um pai. Na verdade, demandando mamãe. E como é que a gente poderia brincar com essa palhaçada, que não é uma palhaçada, porque é muito séria, né, Denise? Mamãe, venha nos salvar, porque a gente não sabe o que fazer. Ou seja, acho que tem algo importante aí. Porque nesse domingo, o acontecimento da eleição é um ato que também nos devolve a capacidade de retomar, de alguma maneira, a nossa responsabilidade de implicação ética diante da polis. É uma oportunidade, né? Estamos diante de uma oportunidade absolutamente fundamental de ser bem aproveitada, né? Claro, a gente está diante porque realmente o panorama, né, o que a gente viu acontecer nesses últimos 4 anos, o que aconteceu com o nosso país, para quem e para além da pandemia, foi um desgoverno ou um governo para o pior, né? Em termos de tudo, em termos de qualidade de vida, em termos do meio ambiente, em termos econômicos, em termos de distribuição de renda, porque não adianta nada a economia ir bem se a distribuição não está sendo feita. Porque, né, o que adianta? O Brasil vai ocupar tal posição no ranking, né, da economia do mundo. Se esse dinheiro ficar no bolso de meia dúzia e a população passando fome, para que isso? Né? Agora, eu acho que nisso, na psicanálise, dá um recado radical e lindíssimo. A pobreza recusada hoje é a pobreza que vai bater na sua porta amanhã. Ah, com certeza. Porque é disso que se trata. Né? Com certeza. Lembra do e vai 5 lições de psicanálise? E vai bater na sua porta na face da violência, na face do incivilizado. Né? Por quê? Porque a humanidade não é algo, não é um bem que comparece do nada, é uma construção, é uma transmissão, é uma contaminação. Se o sujeito não é contaminado de humanidade, se ele é tratado desumanamente, ele não vai ser humanizado. E aí, depois você vai acusar ele de monstro? Não. Foi acusar de monstro, você criou o monstro. Né? E a questão é essa. Com esse nível de desigualdade, com esse nível de crueldade, com esse nível de descaso, de agressividade frente à natureza. Quer dizer, é quase como você transforma o sujeito em nada e depois, quando ele te aparece com uma arma na cara, te dá um tiro na cara, ele vira um criminoso. Merda, né, meu? No entanto, você produziu esse criminoso. É isso. Essa sociedade está produzindo pior. Né? Então... Mas assim, Denise, olha, que live encantadora. Você é radicalmente incrível. Pra caramba aqui.
Não, mas quase 1h30. Mas, de fato, eu queria deixar já, a gente combina uma data, não precisa ser por agora, para falar sobre a trilogia dos teus livros. Eu gostaria de lê-los antes, obviamente. Mas, assim, foi muito importante que a gente discutiu hoje. Muito, radicalmente importante, porque não foi só da análise online, a gente também falou um pouco dos efeitos da pandemia, né? E de alguma maneira, né, independente da forma, porque veja, né, o que também se colocou na lógica do discurso e do laço social foi um certo modelo de como ser família, de como ser sujeito, de como ser cidadão, denegando as diferentes religiões, os diferentes modos de ser família, os diferentes modos de estar na sexualidade, os diferentes modos de ser sujeito. Viu? Uma negação e de alguma maneira, uma ridicularização e mais uma condenação da diferença e da alteridade. Um escárnio, né? Um escárnio. Escárnio. E aí eu queria só te finalizar com um elogio. O Mauro Mendes Dias, na live com ele, super teceu elogios, disse é uma grande amiga dele, e que vocês trabalharam muito juntos, tá? E, enfim, eu queria te ainda estudantes, na Casa das Palmeiras com a Anísio da Silveira. Com a Anísio da Silveira. Mulher do céu, ó, te amo pra caramba, você é incrível, incrível, Denise. Você também. Bom, ó, você é completamente incrível. Trabalho. Que live, viu? Eu saio aqui, ó, de coração amoroso dessa live. E eu só tem coraçãozinho aqui, o pessoal só elogios. Foi lindo. Pessoal, a live sim vai ficar salvada. Depois tem um menino que bota pra mim no canal do YouTube. Eu sou zero à esquerda em tecnologia, então, em um determinado momento, o pessoal bota lá no canal do YouTube que chegou a 1.000 inscritos, Denise. Olha que bonitinho. E o Mauro, vai te contar a fofoca do Mauro. O Mauro me encontrou várias vezes aqui em São Paulo e disse assim, Michele, que trabalho lindo que você está fazendo. Você está fazendo um acervo de lives com grandes personalidades da psicanálise. Bom, estamos aí para fazer história. Muito obrigada. Denise, ó, mais 3, tá? Não precisa ser esse ano, pode ser o ano que vem, mas a gente combina. Beijo. Obrigada a todos pela presença. Obrigada. E até a próxima. Obrigada a todos. Beijo. Pela audiência. Beijo. Tchau, tchau.